Pessoal, bom dia. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. E aí, pessoal, Bom dia, Sérgio. Bom dia. Petrusca, há quanto tempo? Bom dia, Aline. Bom dia, professora Sônia. Bom dia a todos. Bom, Bom dois que dia. eu conheço já, bom dia. Quanto tempo, hein, professora Sônia? Bom Tô falando dia. pra Hoje à Petrusca aqui. tarde, né? Nós estamos assim bem, Aham. vamos dizer assim, vai dar uma overdose, né? É isso aí. Tem dois Tiagos, né? Auxiliando aí, Tiago. Eu vi que tinha dois Tiagos no e-mail, Eu sou o Tiago Nascimento, eu sou assessor de sessão tá? e o outro Tiago é o nosso suplente. Ah, é o suplente, tá bom. Só para eu entender. É que eu fui atrás. Tem tantos e-mails do SEMEAD, sabe? Você recebe assim um monte, instrução disso, não sei o quê. Eu não estava achando mais a instrução do tempo, porque eu não vou poder fazer o mesmo que ontem, né? Como são quatro sessões, né? Quatro apresentações, então realmente a gente vai ter que ser muito rígido no tempo, né? Então, já começamos? Começamos, 8h31. Então, bom dia. Eu estou aqui muito, vamos dizer assim, é sempre um prazer para mim, né, vir para o SEMEAD, porque eu estudei aqui, estudei na USP, fiz mestrado, doutorado, então para mim é uma delícia quando eu volto. É uma pena que eu volto online, né? Eu até me inscrevi presencial, mas não vai dar. Não vai dar nem para eu ir lá. Eu vou ver se eu consigo ir amanhã, mas é um ambiente que eu gosto muito. Bom, eu sou doutora, né, em administração pela FEA. Hoje eu sou professora da FIPECAF, que é uma fundação ligada à área da contabilidade e administração, também ligada à FEA, né? Vamos dizer assim, é o outro lado tem a FIA na administração e a FIPECAF no lado da contabilidade e finanças, né? Então, hoje eu leciono no mestrado profissional e na graduação e no MBA. Então, em tudo que é possível lá dentro da FPCAF. Eh, a minha linha de pesquisa, TI, durante muito tempo, a minha expertise é em TI, eu tenho uma vida profissional em TI. Então, eu vim mais tarde para a área acadêmica, né? Quando eu digo mais tarde, já estou uns 15 anos, né? Então, já tô velhinha. É, então, eu tenho aí uma experiência profissional e acadêmica já. Bom, vamos abrir, né? O primeiro é do Tecnoestresse. Prof, eu só queria fazer um apontamento para o pessoal, né? Sobre o tempo, né? Sobre o tempo. Foi dada a orientação de que vocês poderiam passar o vídeo ou, se vocês quiserem apresentar com o PPT, em até 8 minutos, como é o tempo. Certo. Após cada apresentação, teremos 8 minutos. 8 minutos, né? A professora Sônia pode fazer algumas argumentações e o próprio pesquisador também pode, dentro desse tempo, falar alguma coisa. Tá? E no final, depois de todas as apresentações, temos 22 minutos de debates, e aí vocês podem fazer perguntas uns aos outros, eu também posso fazer perguntas, a professora também faz suas perguntas, suas considerações, ok, pessoal? Então, o Ok. tempo é 8 de apresentação, aí depois considerações logo após de quantos minutos? 8 minutos. 8. Então tá. E aí no final, o que restar, né? 22 minutos, que mais ou menos Tá. vai restar, aí a gente faz uma configuração final. Então tá bom. Tá? Quem deseja começar? Vamos fazer assim, né, prof? Pode ser. Para mim não faz diferença alguma. Eu posso começar se quiser. Agora eu estou na dúvida se eu apresento ou se eu boto o vídeo, porque o difícil é fazer em 8 minutos Fazer em pouco. De repente acho que é melhor colocar o o vídeo. vídeo. Prefiro então. Você quer colocar o vídeo pra gente ou compartilhar conosco a tela? Ou você quer que eu faça isso para você? Você pode fazer? Porque eu Sim, tenho que qual procurar é aqui. qual é o seu? Antes é de Green IS. É antecedentes de comportamento, não é isso? Antecedentes. Isso.
compartilhar aqui a tela. Vocês não conseguem ver não, né? Mas coloca ele como um screen. Tá. Compartilha como screen, que é essa pegada. Variavelmente. E aí você maximiza, né? Clica no vídeo e maximiza o vídeo. Não estou O conseguindo. estudo publicado no Eu já. SEMEAD da edição de 2024 tem como título Antecedentes de Comportamento Proambiental para adotar Green IS em organizações, baseado na teoria, valor, crença e norma, e foi escrito por Petrusca Machado, João Vitor Lima e Gabriela Dias. Então, para contextualizar, as questões ambientais atualmente é um tema de grande interesse de pesquisadores que buscam soluções para reduzir os impactos do meio ambiente gerados por atividades individuais e organizacionais. E uma das soluções bastante reconhecidas é o uso de sistemas de informação para apoiar as ações sustentáveis. Mas a adoção dessas ferramentas requer um direcionamento dos indivíduos e das organizações para fatores fundamentais sobre os problemas ambientais. E a relevância do estudo de sistemas de informação em organizações na perspectiva ambiental se dá por dois motivos. A primeira é que as organizações têm potencial para produzir inovação e mudança, e a segunda é que parte da produção da inovação está relacionada à difusão e ao aumento do uso da tecnologia para apoiar processos de trabalhos. E com isso emerge o termo Green Information Systems, que se refere ao uso de sistemas de informação para apoiar iniciativas de negócios que visam reduzir os impactos negativos no meio ambiente. Então, considerando o potencial das organizações em contribuir com os impactos ambientais, espera-se que as mesmas apresentem motivação para adotar o Green IS. Porém, essas iniciativas, ela traz implícita a ideia de responsabilidade que o indivíduo e a sociedade estabelecem com o meio ambiente. Ou seja, neste contexto, valores e crenças se tornam fatores individuais vistos como relevantes no processo de adoção de Green IS em organizações. Então, a literatura considera esses fatores como pontos de conflito e, por isso, necessitam de uma melhor compreensão. Nesse caso, a problemática é vista, é dada como de como os valores e as crenças individuais, de indivíduos organizacionais, influenciam na intenção de adoção de Green IS nas organizações. E o objetivo do estudo foi analisar a relação entre valores e crenças de indivíduos organizacionais na intenção em adotar Green IS, com base na teoria Valor, Crença e Norma de Stern e colegas, de 1999. Então, baseado nessa teoria, foi desenvolvido um modelo de pesquisa onde 4 valores individuais, o altruísmo, o biosférico, o egoísta e a abertura a mudanças, foi relacionado com a atribuição de responsabilidade, que é uma crença individual. E essa atribuição de responsabilidade subtende-se que tem uma influência na intenção em adotar o Green IS, que também é considerado comportamento individual. Nesse caso, foram geradas 5 hipóteses que foram testadas. A metodologia adotou uma abordagem quantitativa de pesquisa, utilizou um survey a partir de escalas validadas e testadas empiricamente, usou-se uma escala de Likert de 6 pontos, as escalas foram submetidas à validação qualitativa de conteúdo e de face, realizou-se também um pré-teste para validação quantitativa dos dados, o questionário foi submetido à tradução reversa e validado por 2 especialistas estrangeiros na língua inglesa.
Os dados coletados foram coletados por meio de um questionário online, o Google Forms, e enviados para funcionários e gestores de organizações públicas e privadas, tanto no Brasil quanto no exterior, onde 450 indivíduos participaram da pesquisa e 386 respostas válidas foram submetidas às análises. As análises utilizaram a técnica de modelagem de equações estruturais. De acordo com os resultados, foi realizada a análise de confiabilidade, a validade discriminante e o teste do modelo estrutural, e todos os valores estatísticos respeitaram os limites indicados pela literatura. Outro resultado foi a saída da regressão, onde a gente observa que todas as relações, todas as hipóteses foram suportadas pelo modelo, exceto o valor biosférico, a influência do valor biosférico na atribuição de responsabilidade, que não foi suportada. Então, as considerações finais indicam que os principais achados revelam que os valores individuais como altruísta, egoísta, abertura a mudanças, são valores individuais com significativa influência no senso de responsabilidade ambiental dos indivíduos. O valor biosférico foi o único que não apresentou relação com a responsabilidade dos indivíduos, sinalizando, na verdade, o que parece óbvio, pois o conceito de biosfera é muito amplo, envolvendo questões da atmosfera, hidrosfera, ecosfera e outros aspectos complexos, e que pode dificultar a compreensão dos indivíduos sobre os impactos negativos causados nesta dimensão. Então, isso sinaliza para a necessidade de difundir conhecimento e conscientização dos indivíduos em relação ao aspecto da biosfera. Algumas implicações teóricas seriam a melhor compreensão da relação indivíduo e meio ambiente, considerando crenças, valores e comportamentos individuais diante das questões ambientais. Também uma compreensão do grau de responsabilidade ambiental dos indivíduos. As implicações práticas seriam entender fatores que antecedem a adoção do Green IS pode ajudar organizações a aumentar o seu potencial em adotar inovações para a sustentabilidade e também aumentar a responsabilidade ambiental dos colaboradores por trazer o meio ambiente no pensamento e nas decisões diárias dos negócios. Para pesquisas futuras, sugere-se realizar estudos qualitativos que capturem a percepção dos gestores organizacionais sobre fatores organizacionais, sejam internos ou externos, e, por exemplo, como disfunções burocráticas, legislação local, ações de ativistas, que acabam influenciando, que podem influenciar a adoção do Green IS. Estudos também podem explorar questões relacionadas ao custo-benefício da adoção de Green IS, aprofundando as análises do construto de valor egoísta, e como limitações, o estudo desconsiderou a presença da variável consciência das consequências, que é prevista pela teoria VBN, por ser considerada uma variável latente crítica para capturar a real consciência ambiental dos indivíduos. Aqui apresentamos algumas literaturas utilizadas no estudo, e terminamos a nossa apresentação. Muito obrigada. Excelente. Eu gostei muito desse artigo. Bom, primeiramente, eu vou meio que repetir rapidamente, né, por causa dos outros participantes, que a gente conversou ontem, né, porque ele estava na sessão Sapiens. Efetivamente, houve uma discussão ali na questão de referencial teórico, né, que para mim está super de acordo, tá? Isso é uma coisa muito. Talvez o professor Paulo ele não tenha lido o artigo, então quando ele fez o comentário, não é crítica, tá? É só porque realmente você tem que visualizar pelo lado da organização, né? Então, assim, só que quando você fala em aspectos comportamentais, você está falando nas valores, crenças individuais, né? Porque houve uma discussão, só para deixar claro para vocês aqui, um outro professor da FEA que estava presente, ele falou que o valor egoísta, que foi o único, né, que foi ali que deu, não foi suportada, a hipótese não foi suportada, é que, na realidade, o egoísmo poderia ser um fator bom para a organização, tá? Então, assim, ele pegou um outro viés, né?
que é o viés organizacional quando. Só que hoje, aí eu discuto também, quando ele usou o Porter, é verdade, o Porter fez uma meia-culpa. Quando ele, quando ele fala, ele fez uma meia-culpa uns 10 anos atrás, que ele falou, as empresas, elas podem ter uma atuação, sim, em benefício, né, da sustentabilidade, que inclusive ele tem um vídeo, eu aconselho que vocês colocam lá, social, coloca social e no YouTube tem um TED dele, que ele faz essa apresentação dos anos, eu não sei se da década de 2000 de 2010, tá? Eu aconselho assistir porque ele fala, ele usa três empresas que atuam fortemente em prol que o lucro pode ser gerado em favor. Então, é uma visão muito mais abrangente do que simplesmente a gente falar da questão do valor egoísta. Então, assim, eu estou dando a minha opinião aqui, tá? Pelo que eu conheço de cultura, também porque eu dou aula, né, também disso na área na administração, graduação, né? Então, assim, apesar de ser de CTI, eu dou aula Então, essa parte de cultura, Hofstede, o Schwartz, que falam de valores, você tem que pegar valores individuais. Não existe. Os valores da empresa, eles vão partir dos valores individuais sempre. Por quê? A empresa ela está inserida num contexto que ela não pode dizer não para o valor individual, senão ela não tem sucesso. Então, o valor individual sempre vai dominar. Então, tá certo, a conduta que vocês adotaram, usaram um referencial em cima de valores individuais, na minha opinião, tá? Então, assim, eu estou seguindo uma linha. Agora, se você poderia, claro, fazer um outro artigo e usar outro referencial, talvez, tá? Considerando. Agora, partir do valor individual fica difícil de se definir o que que é um valor egoísta, né? É mais claro a gente partir do individual. O egoísta na organizacional seria simplesmente pensar no lucro e não pensar em mais nada, vamos chamar assim, né? Então, talvez ter um outro caminho, mas aí é outro artigo, né? Na minha opinião, é outro artigo. Muda todo o pensamento, o raciocínio. Então, eu só queria colocar isso, né? Porque eu fiquei pensando nisso, né? Eu falei, mas, sabe, mesmo assim, né? Não dá para a gente negar isso. Então, é, é importante você só dar uma analisada e eu vou fazer também peço desculpas, que eu fui atrás de todos os meus, quando eu falei do índice, é que eu não estou acostumada com amostra grande. Então, quando você tem uma amostra, os dois trabalhos aí que eu vi, são tudo com 400, 300, 600. Eu fiquei até abismada, né, com a quantidade, a amostra que vocês conseguiram é uma dádiva, né? Então, eu sempre rodei o R2, entendeu? Então tá certíssimo usar o que quadrado aí, tá? Desculpa por isso. Então eu só vou fazer esse comentário aqui em cima do que a gente falou, porque eu falei do índice, né? Eu comentei do índice de ajuste, né? Do adequações estruturais. Então, assim, eu acho que tá muito bom o artigo. Na minha opinião, eu falei todos os pontos que tem a parte do referencial e a parte da equações estruturais. Vocês usaram o RStudio, então, assim, efetivamente eu não tenho muito o que comentar além disso, né? Até comentei da escala, né? Que vocês usaram seis, que não é muito comum, mas é uma maneira de puxar realmente, de obrigar, né, o respondente a não ir no neutro. Eu concordo plenamente, porque eu sempre usei o ímpar, né? Então, eu uso 7, 7, 7, 7. Hoje eu só uso 7, porque 5 eu acho muito baixo, na minha opinião. Eu acho que o 5 ele não detecta muito bem, né? As pessoas elas acabam. O 7 você consegue detectar. Agora, de qualquer maneira, tem ali a posição neutra, né? É o pessoal em cima do muro. Então é fácil colocar lá no meio. Então obriga, que eu achei muito bom, na verdade. É isso, meu comentário. Se tiver alguém que quiser fazer algum comentário adicional, tá aberto aí. Temos dois Eu minutos, gostaria. pessoal, para Ou deixa comentar. para o final, ou deixa para o final. Pode ser também. Talvez seja melhor. Então, vamos fazer assim? Quem que ia falar? É você. Então, fala rápido, vai. Porque eu detesto também. Fala rápido.
Queria apenas cumprimentar a Petrusca pelo trabalho desenvolvido, achei muito interessante, uma ideia muito boa, e achei também interessante você ter uma amostra composta por respondentes do Brasil e de fora do Brasil. Achei isso bastante interessante. Vou comentar isso. Perfeito. Realmente excelente. O melhor dos mundos. Para pesquisador, é o melhor dos mundos. Então, vou passar para o segundo, né? Vamos seguir a ordem agora. Vamos fazer o seguinte: eu vou pedir, na minha opinião, tinha que ser o tecnoestresse agora, porque aí o assunto é o mesmo, tá? Então, é o assunto. A técnica é a mesma, tem uma conduta, eu acho que tem a ver apresentar agora, ok? Tudo bem, Tiago? Tudo bem, pessoal? Eu acho que assim fica bem, fica mais fácil de discutir, inclusive. Ok, vou passar o vídeo. Olá, pessoal. Eu sou o Rodrigo Malaquias. Vou fazer a apresentação deste artigo, Technostress in Remote Work, Understanding Underlying Factors of Role Ambiguity. Esse artigo foi desenvolvido em conjunto com a professora Fernanda Malaquias, eu e o doutorando Renato César. No artigo, na contextualização, nós apresentamos os efeitos que a Covid apresentou, de maneira geral, na vida das pessoas. E também nós ressaltamos os efeitos da Covid no setor educacional, onde os professores precisaram se adaptar e passar a utilizar recursos tecnológicos para interagir com os estudantes, para ministrar as suas aulas. E esse fator, né, esse aumento no uso das tecnologias da informação, afetou também a sua performance profissional, a sua saúde e a vida profissional desses professores. O trabalho remoto, ele representa um recurso bastante interessante em função da sua praticidade, baixo custo, acessibilidade, e em muitas universidades as atividades de trabalho, como reuniões entre os professores, reuniões entre as unidades administrativas, orientações de alunos, ainda continuam a ser realizadas de maneira remota, mesmo depois da pandemia. O trabalho remoto, para ser desenvolvido, ele também envolve uma variedade de recursos tecnológicos, uma variedade de plataformas digitais. E, considerando esse cenário, nós podemos observar que, ao mesmo tempo em que a tecnologia ela nos proporciona benefícios, como já comentado, né, a melhoria da produtividade, aumento da produtividade, redução de custos, elas também proporcionam efeitos indesejáveis. E um desses efeitos indesejáveis proporcionados pela tecnologia se relaciona com o tecnoestresse. Então, o uso da tecnologia ele pode facilitar multitarefas, a execução de multitarefas. E essa execução de multitarefas pode gerar ambiguidade de papéis, que pode ser definida como uma indecisão sobre que tarefa ou qual trabalho o indivíduo vai realizar primeiro. Por sua vez, mudanças constantes nas tarefas podem aumentar a carga cognitiva, levando os indivíduos a uma exaustão. E nós temos também, a literatura nos apresenta isso, que algumas características individuais, como a resiliência e a autoeficácia, elas podem mitigar o tecnoestresse e também mitigar o efeito do tecnoestresse. Desta forma, o objetivo da pesquisa foi analisar fatores relacionados com ambiguidade de papéis, os seus efeitos e também possíveis formas de mitigação.
Esse foi o modelo de pesquisa que nós testamos, considerando o efeito da ambiguidade de papéis na carga cognitiva, o efeito da autoeficácia na ambiguidade de papéis e a resiliência moderando essas relações. Para testar esse modelo, nós trabalhamos com um questionário de pesquisa que foi desenvolvido com base em estudos anteriores. O questionário foi respondido com base em uma escala Likert de 5 pontos. Obtivemos 691 respostas completas, que foram coletadas no formato anônimo. A participação foi completamente voluntária. E essas respostas foram coletadas de forma eletrônica durante o período de agosto de 2021 a novembro de 2021, período no qual a maioria dos respondentes estava desenvolvendo as suas atividades de trabalho de forma remota em função das restrições do Covid. O protocolo de pesquisa foi aprovado no Comitê de Ética de nossa universidade e antes de testar as hipóteses por meio de equações estruturais, nós avaliamos a validade convergente e discriminante dentro aí dos procedimentos da análise fatorial confirmatória. Em relação aos resultados da análise convergente, os construtos mostraram aqui indicadores favoráveis, né? A variância média extraída acima de 0,5 e a confiabilidade composta em conjunto com o alfa de Cronbach acima de 0,7. Sobre a análise da validade discriminante, a comparação aqui das correlações dos construtos com a raiz quadrada da variância média extraída também indicou resultados favoráveis, né? Essa correlação ficou abaixo da raiz quadrada da variância média extraída. E de forma complementar, nós também avaliamos a matriz heterotraço-monotraço e pudemos observar aqui que as relações entre as variáveis se apresentaram menores que o recomendado pela literatura, que seria ficar abaixo de 0,9. A maior correlação aqui, o maior coeficiente foi de 0,47. Então, esses indicadores foram favoráveis em relação à análise discriminante. Quanto à relação entre as variáveis, observamos uma relação negativa, né, entre a autoeficácia e a ambiguidade de papéis e uma relação positiva entre a ambiguidade de papéis e a carga cognitiva. A resiliência moderou, apresentou um efeito moderador aqui entre essas relações, sendo a diferença entre esses grupos estatisticamente significativa. E, de maneira geral, os resultados indicaram que a autoeficácia pode mitigar os efeitos da ambiguidade de papéis. Quando os empregados precisam alterar as suas tarefas de forma constante, eles podem apresentar altos níveis de carga cognitiva e a resiliência moderou essas relações entre a autoeficácia e a ambiguidade de papéis e a ambiguidade de papéis e a cognitiva. Esperamos que esses resultados contribuam para facilitar a gestão de instituições de ensino. O trabalho conta com algumas limitações, como o tamanho da amostra e também o número de antecedentes considerados no modelo. Incluímos aqui o agradecimento à FAPEMIG. Muito obrigado pela atenção. Perfeito. Obrigada. Realmente, né, é outro estudo muito bom, ainda mais por conta da amostra, né, que vocês obtiveram, foram muito felizes, né? Considerado que foram 4 meses, tudo bem, acho que as pessoas estavam realmente naquele mundo do isolamento, né? Então na verdade foi 2021, já era um pouco mais, mas ainda a gente estava com os reflexos, né? E eu acho que foi muito bom, eu acho que o momento, por conta das pessoas estarem extremamente online, né?
não estavam somente online, mas estavam muito online. Então, isso influenciou bastante, né? Vocês conseguirem essa amostra, tem essa impressão. É isso, né? Não, para mim não tem uma explicação. É porque de 690 gente, isso aí foi demais, né? Vocês passaram como? Nas redes? Como é que foi isso? Foi por contatos publicamente disponíveis, né, nas universidades. Então foi feito um levantamento bem detalhado para selecionar para quais pessoas, né, poderiam ser enviados esses questionários. E foi um trabalho assim, o doutorando, né, vinculado à pesquisa, se dedicou bastante enviando esses e-mails com os convites e talvez, né, por termos solicitado respostas de pessoas vinculadas a universidades, a gente tenha tido maior aceitação, né, do pessoal participar da pesquisa. Mas nós ficamos realmente também bem satisfeitos com a quantidade de respondentes. Nossa, dá uma felicidade mesmo. Que software que vocês rodaram? A equação estrutural foi no EMOS. Ah, que vocês não colocaram. Ah, sim. Deveria ter sido colocado, porque tinha que ser o EMOS, né? Porque para um tamanho de amostra assim, foi o que eu estava comentando com eles ontem, né? Com a Petrusca, principalmente, que ela que está com outro artigo de equações estruturais. Eu tenho mais experiência com o PLS, porque as minhas amostras são sempre menores que isso, né? Então, eu nunca consegui uma amostra de 400, 500, 600, realmente. Então, você tem que usar o EMOS mesmo, né? Não tem muito o que fazer. Agora, realmente os índices, eles estão muito bons, né? A construção do questionário, ela foi boa, na minha opinião. Uma pergunta só. Vocês colocaram uma tabela. eh, eu gosto muito, assim, isso é muito. Eu sou muito cartesiana nessa hora. Eu gosto de, quando tem o questionário, apresentar o questionário, né? O- inclusive as assertivas, direitinho, e colocar do lado qual é o referencial adotado para cada. Acho que vocês não colocaram isso, né? Professora, Vocês se eu falam me de lembro forma bem, genérica, não é isso? nós colocamos no cabeçalho do construto, lá no questionário. Ah, Então, por exemplo, ah, o construto autoeficácia foi usado esse autor e os itens, mas não por item. tá. Vocês colocaram no geral, né? Que foi genérico. Uhum. Outra coisa que não dava para colocar o questionário aqui? Não, né? Acho que o Eu espaço não dá. acredito que ele esteja no final da pesquisa, Ah, no professora. final? Acho que eu Na não última vi. página. Na minha versão Tá aqui, mesmo, tá mesmo, tá mesmo. Desculpa. Apêndice. Eu queria ver quantas assertivas foi para cada. Então, vocês colocaram mais ou menos de 3 a 4. 3, né? A média. 3. E Só a 5, resiliência que ficou com uma quantidade maior. tá? Isso faz diferença também. No mínimo Uhum. 3, né? Porque senão. E aí, quando Uhum. vocês rodaram, não houve exclusão. Não, nesse caso aqui não houve exclusão, não. Foi de pronto, É deu tudo certo porque, assim. sim, Poxa, porque é muito comum, né, nós termos que, ainda mais no EMOS, em que a gente tem a possibilidade de consultar os índices de modificação, então é muito comum a gente ter que verificar, né, se é necessário excluir algum índice do questionário, excluir alguma questão. Mas nesse caso aqui não foi preciso, não. Esses construtos, eles apresentaram esses indicadores, né? Foi dessa deixa eu ver. maneira. Não, eu não tenho realmente algo a mais. Eu acho que vocês passaram por todos os pontos que eu diria importantes, todos os índices, né? Como eu coloquei também ontem para Petrusca, os índices de AVE, os índices de CR, os de discriminante, da validade discriminante. Eu acho que realmente deu um fit bom, né?
Inclusive, aliás, vocês usaram para o ajuste, o FIT é o Comparativo Fit Index. Você não usou o GOF, né? Não foi o GOF que foi usado. Ele não. Ele Nós não reportamos, gera no Amos, o GOF? gera, que é o Goodness of Fit, né? Isso. É A que ele é gente mais pode comum, né? Eu falo reportar. que ele é mais comum. Só por Mas isso. assim, eles ficaram. Os indicadores foram favoráveis Ó, total. nessa etapa aqui, né? Não, eu estou até espantada, né? Porque realmente foi muito bem construído para dar tão certo. É muito interessante essas variáveis que vocês buscaram, porque, por exemplo, o self-eficácia, né, eu usei, na verdade, eu usei no meu mestrado, né? Eu também abordei aspectos sociais e comportamentais, né? Na minha dissertação de mestrado. E eu acabei usando também, mas no final eu acabei tirando porque ele não produzia, porque assim, era um assunto, como eu comentei com eles, era um assunto da minha dissertação que era baseado em a adoção, na verdade, na utilização de sistemas RP para você perceber, ter a percepção de quais são os aspectos que você denota ali, né? Logicamente já tinha, como era mestrado, já tinha um referencial que ia por esse caminho, quer dizer, o caminho do poder, do controle, a autoeficácia. Então você tinha ali, inclusive estava na fase do empowerment ainda, que eu fiz em 2005, eu defendi em 2006, então, na realidade, ainda estava muito forte essa coisa do empowerment, né? E que foi claro isso também como resultado, né? E é interessante isso realmente vir, porque em computação, em sistemas de informação é uma boa variável para você analisar. Agora, eu achei bem interessante a ambiguidade aqui do papel, né? Essa variável eu achei fantástica mesmo. Acho que é bem interessante de trabalhá-la, né? Nessas condições, né? E, inclusive, vocês têm um referencial forte, né? Atrás dela. E eu acho que Uhum. deve ter sido muito demonstrado nessa fase, né? Da pandemia, né? Essa, Principalmente. essa variável realmente me chamou bastante atenção, principalmente no contexto da pandemia, porque ele justamente, é uma variável que justamente explora as decisões dos indivíduos em terem que se dedicar tanto ao trabalho quanto ao desenvolvimento de habilidades tecnológicas para poder desenvolver o seu trabalho. Então Exato. fica essa dualidade, né? Dualidade. É isso mesmo. Não, muito, muito bom, muito bom. Agora, eu vou de novo falar, né? Eu usaria 7, não usaria 5. Cinco eu acho um pouco. Você não pega as nuances, ele fica muito ali, né? Cravado. No 7 você pega melhor essas nuances de diferenças. Pode falar, Tiago. A gente já passou os outros minutos, professor. Eu imaginei que era isso. Porque sempre tem aquele, né, que vai lá e nos corta, porque tem que cortar. Obrigada, Tiago. É isso aí. Então vamos no próximo, que é o terceiro. Qual que vem primeiro pela ordem? Que viria primeiro? O Pela ordem, viria nudes em ambientes organizacionais. que vocês preferem? Aí eu pergunto para os dois que faltam. Vai esse? Pode ser Pode esse? ser, pode, Pode. pode ser. Então vai lá. Eu me chamo Aline, eu sou doutoranda no curso de Administração na URGS e vou apresentar para vocês o nosso trabalho intitulado Nudges em Ambientes Organizacionais, um mapeamento sistemático da literatura e oportunidades de investigações futuras.
Esse trabalho foi desenvolvido sob a orientação do professor Antônio Massad. Bom, as organizações, elas estão cada vez mais dependentes de dados e também estão fazendo cada vez mais uso de análise sobre esses dados. Para atender esse novo cenário, muitas organizações elas estão incorporando o uso de insights comportamentais como uma forma, né, de incentivar e influenciar a tomada de decisões estratégicas nas suas organizações. Um exemplo desses insights seriam as chamadas intervenções nudges. O nudge, ele se tornou uma ferramenta essencial para as organizações, porque ele possibilita modificar o ambiente no qual as decisões são tomadas, através, por exemplo, alterando a estrutura de uma decisão. E dessa forma, então, consegue guiar os stakeholders para escolhas mais estratégicas. E com isso, né, as organizações conseguem obter alguns benefícios, como a melhoria nos resultados, o aumento na produtividade e o aperfeiçoamento na tomada de decisões estratégicas. O referencial teórico do artigo abordou o conceito nudge, que basicamente é o uso de intervenções simples, fáceis e de baixo custo que representam mudanças no ambiente para guiar o processo decisório dos indivíduos, visando obter melhores resultados individuais e coletivos. Além disso, apresentamos alguns mecanismos nudges encontrados na literatura, como, por exemplo, os sugeridos por Sustain. Um exemplo do mecanismo nudge seria a simplificação, que tem por objetivo simplificar as informações no processo de tomada de decisão dos indivíduos. Bom, com base nessa contextualização, o nosso objetivo foi explorar as pesquisas sobre nudges no contexto organizacional, visando identificar aspectos que contribuam para uma melhor compreensão do tema, bem como a analisar a evolução desses estudos. Para isso, então, nós realizamos uma revisão sistemática da literatura com o objetivo de responder duas questões. A primeira, qual a abordagem e a utilização dos nudges nas organizações para melhorar a tomada de decisão? E a segunda, quais são as áreas potenciais e direções futuras das pesquisas sobre nudges no contexto organizacional? A busca, então, foi realizada na base Scopus e utilizamos o termo nudge em conjunto com termos relacionados à palavra organização, para formar a string de busca. Nós ainda delimitamos a busca pelo tipo de documento, artigo e também que tivesse acesso aberto. Então, a nossa busca foi realizada no mês de abril de 2024 e retornou 384 documentos. No primeiro momento, foi feita a leitura do resumo, né, desses artigos, e desses, 358 foram excluídos por não serem classificados como aplicados na área de negócios. Além disso, mais 9 foram excluídos por atenderem os critérios de exclusão. Nós também adicionamos 3 artigos manualmente por acreditarmos que esses artigos contribuiriam de alguma forma, né, para um delineamento mais amplo sobre a aplicação dos nuggets nas organizações, formando assim, né, o portfólio do nosso estudo com 20 artigos. Passando para a apresentação dos nossos resultados, no primeiro momento, nós analisamos os aspectos gerais. No gráfico da evolução temporal dos estudos, percebe-se a evolução dos estudos sobre o tema nudge de forma geral, em comparação com os estudos sobre nudge aplicados nas organizações, com destaque para o início das pesquisas no ano de 2015. Além disso, analisamos os métodos empregados, onde se destacaram o experimento, as entrevistas semi-estruturadas e o Design Science Research.
Respondendo à primeira questão da nossa revisão, qual a abordagem e a utilização dos nudges nas organizações para melhorar a tomada de decisão, nós verificamos que os mecanismos nudges são aplicados tanto no ambiente offline quanto no ambiente online. Nesse caso, no ambiente online, o nudge conta com auxílio da tecnologia. E nesse contexto, novos conceitos são derivados, como, por exemplo, o digital nudge, o hyper nudge e o smart nudge. Além disso, nós conseguimos identificar diversas áreas organizacionais em que o nudge é aplicado, como, por exemplo, decisões gerenciais, inovação, processo, dentre outros. Outro aspecto a ser destacado é que nós identificamos 43 técnicas de nudge, onde as que mais se destacaram foram padrões, incentivos, compromissos, frame e normas sociais, feedback, lembretes, saliência e simplificação. Esses tipos vão ao encontro dos principais tipos classificados pelos principais autores sobre esse tema. Bom, para responder à segunda questão, quais são as áreas potenciais e direções futuras das pesquisas sobre nuggets no contexto organizacional, nós montamos um mapa conceitual com duas linhas de abordagens. A primeira é direcionada ao aprimoramento dos estudos, onde são apontados a necessidade de ampliação dos métodos utilizados nas pesquisas e também a ampliação das amostras dos estudos. Já na segunda linha, ela é direcionada para a ampliação dos estudos em relação aos tópicos. Nesse caso, são sugeridos tópicos de pesquisas relacionados à eficácia dos nudges, mecanismo de nudges, desenvolvimento de nudges, a percepção gestor-usuário e fatores sobre nudges. Isso, então, nos leva às seguintes conclusões. Que o tema nudge tem ganho importância nas organizações, que os mecanismos nudge podem ser aplicados nas mais diversas áreas funcionais nas organizações, com destaque para as áreas de produtividade, inovação e a segurança. Por fim, espera-se que o mapa conceitual desse estudo possa contribuir para ampliar o desenvolvimento de pesquisas sobre a aplicabilidade de nudges nas áreas funcionais das organizações. Aqui listamos algumas referências utilizadas nesse estudo e agradecemos pela oportunidade de poder compartilhar o nosso trabalho com vocês. Parabéns, muito bom. Eu diria que é uma revisão da literatura que apresenta os pontos que eu até discuti um pouquinho ontem, né, o Sérgio. A gente conversou um pouco sobre isso, né? Eu não estou chicoteando você, tá, Sérgio? Mas eu Né? anotei uns pontos aqui, eu acho que tem insights legais aí para. Você viu, né? Entendeu o que eu quis dizer? Porque realmente o problema da revisão da literatura, problema não, né? O pessoal utiliza, eu também faço isso, utilizo a revisão, que é um excelente tipo, é um tipo de artigo que efetivamente faz a base de qualquer pesquisa e normalmente é aprovado em congresso porque dá um panorama, né? Só que assim, você vê revisões e revisões. Então, essa revisão que eles fizeram, tá o professor Massada também, né, nesse artigo, ele é famoso já, né, por vários quesitos aí. Na realidade, seguiu, né, todos os pontos que eu considero e a literatura diz, né, como os ideais quando você faz uma revisão da literatura, porque normalmente o pessoal vai lá e se preocupa em apresentar efetivamente o que está rolando, né, na literatura, mas não identifica os pontos. Pode até comentar, comenta alguma coisa assim, mas foi muito claro, né? Porque foi feito um framework, quer dizer, duas questões de pesquisas que responderam
né? E inclusive chegou a montar um framework para a resposta dos dois, e aí você consegue identificar os gaps, né? O que que não está sendo explorado ou estudado. Então, esse é um ponto realmente muito forte no texto, no artigo de vocês. Meus parabéns mesmo. Eu acho que foi muito bem construído, né? Porque não é simplesmente trazer, vocês trouxeram um ponto bibliográfico que poderia ficar uma pesquisa de bibliográfica, né? Mas quando você introduz, né, todos esses pontos que seria o correto, né? Por exemplo, eu estava até citei que eu gosto da Kitchener, né? Como base, né? Que ela apresenta esses pontos de uma forma muito clara. E vocês seguiram, né? Apesar que vocês colocaram lá segundo prisma, que realmente é uma forma geral, né? De como você constrói. Então, acho que abordou todos os pontos muito bem. Pode falar, o Petrusca. Vamos Não, eu só. aproveitar. É só uma pergunta que eu gostaria de saber com ela. Assim, primeiro, eu gostei da pesquisa, achei bem sistemática e vocês seguiram os procedimentos rigorosos que uma RSL necessita, né, para trazer confiabilidade e qualidade para o trabalho. E aí eu só tenho uma pergunta a fazer, o que seria o NUGS offline? Seriam intervenções, né, que tu faz, educadas que tu faz nas pessoas, mas que tu acaba não utilizando a tecnologia, né? Por exemplo, um exemplo que tem muito na literatura é nos mictórios, né, ter um sinalzinho para as pessoas fazerem né, direto. Então, esse seria o nudge online, né, no offline, né, que não tem o uso da tecnologia, no caso. Seria e outros vários exemplos, né, que tem, né, taxas de segurança, existem números, né, em Muito. relação a não ter. Esse conceito é muito, né? Eu realmente nunca tinha visto um artigo com o conceito. Para mim, realmente, eu já tinha ouvido falar no conceito, mas eu não tinha realmente me debruçado sobre algum estudo. Então, é muito interessante realmente como isso veio, né, com o mundo digital, né, fortemente, né, inclusive. Eu acho isso bem interessante, muito bom E mesmo. só Eu para acho que contextualizar, pode desculpa, falar. Não, não, pode só falar. para só para contextualizar, né, esse trabalho foi um trabalho inicial, porque é o que ele vai ser o tema, né, de desenvolvimento da minha tese, né, então foi um trabalho inicial para mim ter uma noção, eu Uau. como sou servidora pública, né, a gente vai trazer a aplicação dele dentro para dentro para a organização pública. Por isso que a gente Uau, fez primeiro esse análise de como ele está sendo aplicado nas organizações, né? Para a gente conseguir ter essa visão. Então, muito ele é um bom. trabalho inicial. É, muito bom. Eu acho que assim, auxilia muito, né? E o tema, o teu problema de pesquisa, qual que é no doutorado? Você É, ainda não chegou o não, recorte? vai ser a aplicação dele, a gente vai incentivar, né? Queremos utilizar o NUD para aplicar ele dentro das organizações para incentivar o Pública. uso de dados estratégicos. A gente fala muito em Pública. dados Ah, você vai. organização. Vou Pública. focar na pública mesmo, que é o meu, onde eu estou inserida, Sim, eu é tenho teu maior estilo. conhecimento. É, É, perfeito. Não, inclusive, eu acho que pode dar uma contribuição muito grande, né? Porque o pessoal não se debruça, né? Normalmente na privada isso acontece direto. Então, eu acho que é bem, bem interessante mesmo. Meus parabéns, viu? É o que eu posso falar, porque realmente, para mim, assim, ele abordou todos os pontos que eram necessários, né? Então, vamos seguir para o próximo, que é o Sérgio, né? Com também uma revisão de literatura. É você, Sérgio. O Thiago vai compartilhar. Ah, Vou falar aqui sobre o artigo Inteligência Artificial nas Ciências Sociais Aplicadas, mapeamento temático e uma agenda de pesquisa. Eu sou Sérgio Schuvetter, sou doutorando na Universidade Federal de Uberlândia e esse artigo foi desenvolvido em parceria com José Eduardo Ferreira Lopes, doutor também da Universidade Federal de Uberlândia.
A IA, apesar de estar em muita evidência agora, não é um termo novo. Esse termo foi estabelecido lá em 56, mas o que temos de novo, de fato, é a expansão significativa do tema em diversas áreas do conhecimento e em todas as indústrias, praticamente. E a IA nas ciências sociais permite cada vez mais análises avançadas de comportamentos, de tendências sociais e apoio à tomada de decisão política e econômica, por exemplo, porque é possível agora extrair informações de grandes volumes de dados, tanto qualitativos e quantitativos, tratar, avaliar numa rapidez e numa facilidade nunca antes possível. E o objetivo desse estudo foi mapear os temas de pesquisa em IA no contexto das ciências sociais aplicadas por meio da revisão de 50 artigos mais relevantes da base Scopus e foi utilizada a metodologia de codificação temática. Caiu? Caiu para mim. Acho que Tiago nem sabe. Tiago? Tiago, caiu. Caiu? Caiu. É possível agora extrair informações de grandes volumes de dados, tanto qualitativos e quantitativos, tratar, avaliar numa rapidez e numa facilidade nunca antes possível. E o objetivo desse estudo foi mapear os temas de pesquisa em IA no contexto das ciências sociais aplicadas por meio da revisão de 50 artigos mais relevantes da base Scopus e foi utilizada a metodologia de codificação temática. E dentro do contexto de pesquisa, a inteligência artificial é um campo interdisciplinar. Ele busca criar sistemas que sejam capazes de realizar tarefas e simular a inteligência humana. Só que esse campo temático ele vem evoluindo por fases, começando lá pela IA simbólica, que eram pequenas regras, árvores de decisão muito simples, passando pelo aprendizado de máquina, onde os algoritmos já começavam a aprender com os dados recebidos e com o histórico de comportamento, até chegar nas redes neurais profundas, onde a tecnologia chega a simular comportamentos muito parecidos com os neurônios humanos, né, com as sinapses. Então, a gente vê uma evolução tecnológica muito grande, mas também uma evolução nas abordagens epistemológicas. Por exemplo, o conceito de inteligência também vem evoluindo com o tempo. E dentro ainda do contexto de pesquisa, foram identificados 3 principais aplicações da IA nas ciências sociais. O primeiro é o aumento da eficácia no diagnóstico e prognóstico de situações por meio de construção de cenários. O outro é a compreensão aprimorada no desenvolvimento e funcionamento humano, cada vez mais consegue tratar dados e avaliar variáveis e possibilidades por meio da tecnologia. E, por fim, a questão da gestão eficaz de dados em serviços sociais humanos, por exemplo, com análise de identificação de grupos sociais vulneráveis, por exemplo. O método é um método qualitativo, que é a codificação temática, e foi feito, então, uma seleção dos últimos 5 anos para pegar bem esse recorte mais atual do interesse no tema nas ciências sociais aplicadas. A base foi a Scopus e foram selecionados os 50 artigos mais relevantes. E depois, durante o tratamento desses artigos, 21 foram excluídos por não estarem alinhados ao propósito de pesquisa. Estavam mais alinhados a ciências da computação, por exemplo. E como foi a codificação? Seguiu o roteiro proposto pelo método. Primeiro, uma leitura, identificando os dados, tendo uma impressão inicial. Depois, a geração dos códigos iniciais, por exemplo, regulação de IA, privacidade, aprendizado, etc. Depois se construiu os temas iniciais, pegando esses códigos e agrupando por similaridade, tentando já ir para um caminho temático. Depois pegamos esses temas, refinamos para garantir realmente a distinção clara entre eles. Por fim, foi fechado a nomeação dos temas com como vai ser apresentado aqui, os 9
temas mais relevantes. E dentro desses 9 temas, o primeiro foi a regulação e governança IA, que era de se esperar como que a legislação acompanha a evolução da tecnologia e do comportamento humano, isso é muito importante. Também muito importante a questão da educação e desenvolvimento de competências, e educação não só para as pessoas saberem lidar, mas também o letramento em IA na formação de professores. Então é preciso trabalhar essas duas dimensões, surgiu na codificação temática. Também o desenvolvimento econômico e inovação, como que essa tecnologia IA pode aumentar a competitividade econômica e também trazer novos modelos de negócios para as empresas. Também na perspectiva de marketing e interação com consumidores, como a IA pode personalizar a experiência do cliente, aprimorar estratégias de marketing com jornadas cada vez mais fluidas e que façam mais sentido para os clientes. O quinto foi a interação e colaboração humana e IA, como que os humanos e a IA podem, de fato, colaborar de maneira adequada, otimizar os processos e tomadas de decisão, como a IA pode ser um apoio à pessoa. Também as implicações sociais e éticas, né, como a privacidade, o viés do algoritmo que direciona a demanda, por exemplo, e possíveis impactos sociais também apareceu como uma questão temática. A tecnologia e educação, como a IA pode ser integrada à educação para personalizar o ensino e melhorar o aprendizado como uma ferramenta de melhoria do aprendizado e engajamento. Também as percepções e confiança na IA, como as pessoas percebem, a questão da transparência, a questão de como que é a confiança na tecnologia e, por fim, como desenvolver estratégias de negócio. Então, como a IA pode, de fato, transformar as empresas, impulsionando a eficiência e a inovação. Então, indo para as conclusões, o mapeamento dos temas, pesquisa da IA no contexto de ciências sociais aplicado, apontou para uma diversidade de áreas de interesse. Então, são 9 temas, mas mostra também uma importância crescente da IA nas ciências sociais aplicadas, porque cada vez mais é uma questão interdisciplinar e que ela aborda vários temas e várias perspectivas do ser humano, do comportamento, etc. Algumas limitações do estudo foi uma análise limitada à base Scopus, foi um recorte da base Scopus, que pode não representar toda a diversidade de pesquisas existentes. E perspectivas influenciadas por contextos geográficos, por exemplo, culturais e institucionais, também pode impedir que seja generalizado os resultados. E, por fim, também, como direcionamento de pesquisas futuras, pode-se ampliar a análise para incluir tendências emergentes como a questão do meio ambiente, da política, coisas que estão aí bastante em evidências. Também investigar mais profundamente os impactos sociais, éticos e econômicos na sociedade. Também pode ser incentivado a colaboração interdisciplinar para promover o avanço do conhecimento e práticas éticas do uso da IA, entre outros. Por fim, aqui um pouco das referências bibliográficas dentro de cada área temática, os principais artigos que trouxeram esses conceitos, esses temas, essas conclusões. Olá, salve. Opa, obrigada, Sérgio. A gente pode conversar bastante sobre esse assunto, inclusive fazer até uma analogia com outro artigo. Deixa eu só dar meu bom dia aqui para o professor Alexandre Capelosa, que está aqui. Bom te rever, né? Que a gente se vê assim por e-mail, né? A gente só se fala. Olá, professora Sônia. Bom dia, obrigado, viu? E queria também desejar bom dia a todos os participantes também. Desejar parabéns também, né, por todos os artigos enviados, né, todos os artigos selecionados, né, com muito afinco, né, e trabalhos excelentes, né. E agradecer também, professora Sônia, pela sua colaboração constante aí com a nossa linha, né, com o nosso tema, na verdade, dentro do SEMEAD. É uma satisfação estar aqui assistindo os trabalhos. Muito obrigado, viu, professora? Eu que agradeço, porque realmente é o que eu comentei ontem com eles, né, na sessão Sapiens, porque para mim é um prazer, né, quando eu venho para o SEMEAD,
porque assim, resgata, né, toda aquela coisa, inclusive porque eu fiz tudo em aspectos sociais e comportamentais, né, e hoje eu estou nas aplicações contábeis e financeiras, né, então resgata aquela coisa que eu tenho ali, né, que eu gosto mesmo, esse tema eu sempre curti muito, né, eu gosto de acompanhar, né, então obrigada também por eu estar participando aqui, para mim é muito positivo. Inclusive, esses artigos são muito bons, né? Eu acho que todos eles, eu quero parabenizar, né? Os 4 artigos realmente abordaram pontos imprescindíveis, né? E até eu aprendi, até com o Nudge aqui, que realmente é um assunto que eu não tinha ainda, apesar de saber que era o conceito, mas eu nunca tinha analisado ou visto um artigo, né? Mas, assim, só entrando no ponto da revisão sistemática da IA, né? Aquilo que eu coloquei ontem, eu reforço, sabe? Porque eu coloquei ontem na sessão Sapiens, né, para o Sérgio aqui, que apresentou o artigo, eu considero muito positivo quando levanta-se um tema tão forte, né, para os dias de hoje. Só que assim, eu também, como ele usou, por exemplo, o Russell, ele usou Russell como base, né, que é um autor super preponderante quando você fala de inteligência artificial. Então, eu eu aconselho, né, quando faz uma revisão sistemática desse tema, abrir o, o tema, não ficar só na expressão inteligência artificial. Se você busca inteligência artificial na base, vem tudo, né, que o mundo está falando e o que encara-se como IA. Então, então, provavelmente ali está escondido. Então, assim, você tem muitos trabalhos de IA que não vêm com a busca de IA, ela vem com a busca das áreas que fazem parte de IA. Então, ela não está, no final, representando. Eu estou falando de ciências sociais aplicadas, tá? Eu vou deixar bem claro. Eu não estou fugindo, não. Eu estou falando em ciências sociais aplicadas, você vê N artigos que abordam as áreas, mas não usa o termo e na busca do abstrato, pode falar lá, vai vir o histórico da IA, mas assim, você vai encontrar o machine learning lá no resumo, vai encontrar o machine learning na chave e até talvez no artigo. Então, eu dei como exemplo o machine learning, o aprendizado de máquina, que é IA, né? Então, e pode não aparecer nessa busca. Eu acho que não apareceu, por quê? Porque eu pesquiso isso, tá? Eu pesquiso para os meus alunos de mestrado. Então, eu tenho sempre aluno de mestrado na Controladoria de Finanças que vem com aquela garra de estudar a IA no contexto de contabilidade e finanças, né? Então, quando vai se fazer a busca, se você faz em cima das técnicas, por exemplo, de machine learning, que é muito utilizado, você vai encontrar N, é o que eu falei para ele. Você vai encontrar N artigos de análise de risco de crédito, N artigos de detecção de fraude, e que não aparece no, assim com essa expressão da inteligência artificial. E aí, eu realmente até coloquei como informação que teve um orientando meu que fez em agentes inteligentes, porque ele é da área de tecnologia, e aí ele foi também para contabilidade, então ele queria usar agentes inteligentes usou, aliás, o produto está pronto, isso que é fantástico. É um produto que faz uma espécie de uma consultoria para a empresa, o estudo de contabilidade, então ele, em cima de índices financeiros, analisa a previsão de insolvência de empresas PMEs, pequenas, médias empresas. Então,
Quando eu trouxe um professor da computação de Santa Catarina, de computação da Santa Catarina para fazer parte da banca, porque era agentes inteligentes, falei, gente, vou ter que pegar alguém da computação, porque ele entrou fundo em agentes inteligentes, né? E ele pegou o Russell para estudar os agentes inteligentes. Então, o professor deixou bem claro. Você está confundindo tudo aí, você está pondo inteligência artificial e machine learning. Não coloca os dois termos juntos. Ele fez assim. Coloca já de cara. Como você está querendo ver agentes inteligentes, coloca machine learning. Então, tendo em vista esse comentário dele, inclusive, eu falei, é verdade, né? Aí eu fui olhar os artigos, é verdade. Todos os artigos que eu tinha, não tinha a palavra, a expressão inteligência artificial. E estava falando de inteligência artificial. Então eu senti, eu comentei isso com o Sérgio ontem, porque eu não vi aplicações ali, naqueles, acho que foi só naquele tema de marketing que realmente aparece forte, porque a área de marketing é a primeira que usa muito machine learning, usa muito tudo de IA, né? É a primeira. Quando você vai nas pesquisas, é a primeira área que você encontra. Então, as outras áreas, elas ficam mais adjacentes. Mas finanças usa muito IA, né? Para modelos preditivos, né? Então, machine learning para modelos preditivos com machine learning, entendeu? Então, para tendência de cenário, para tudo. Então, inclusive para análise de risco de crédito, você usa todas as técnicas de machine learning junto com as estatísticas normais, né? Análise de regressão, logística. Então, assim, foi isso que eu coloquei para ele. Ele dá, eu acho que deveria colocar na limitação da pesquisa, do estudo, essa informação, porque não estou, de novo, eu não estou dizendo que o artigo não tem validade. Ele tem validade porque tem um monte de artigos que fala lá, inteligência artificial. Então, vocês levantaram. Só que, assim, as áreas, quando a gente vê, você viu as áreas, né? Aí entra em aprendizagem, não entra em ética e privacidade muito fortemente. Ética e privacidade é um assunto que o pessoal ama. A parte jurídica, né? O pessoal ama, né? Então, é fundamental, tá? Você colocar isso lá. E a questão do modelo, que eu acho que deveria ter um modelo, um framework, você já, não vou repetir isso tudo, né? Então, que é importante mesmo para ressaltar. Deixa eu fazer a pergunta para os dois. No filtro, eu vou simplesmente não olhar para o Tiago, tá? Porque ele vai falar do tempo. Eu nem vou olhar para o Tiago. Para os dois aqui, qual foi a área? Vocês filtraram na busca a área de business management no Scopus? Porque tem, né? Você tem todas as áreas que você pode É, filtrar. eu Vocês filtraram sim, inicialmente ou não? foquei só exatamente em business. Tá Você aqui, ó, colocou. Você partiu de business. submatéria social e business, né? E só em artigos, e só artigos. Tá. E- E vocês, Aline, só para ter, porque não está essa informação. Eu não me lembro ter visto. Não, nós filtramos, só que eu não fiquei só com a da de business, eu fui para também da computação, também fui para a área de Ah, você tecnologia, foi. Tá. eu filtrei mais áreas de conhecimento, só com Entendi. business. Eu tirei saúde, aquelas da saúde acabei tirando. Não, é o que eu faço também. No fim, eu incluo ciência da computação porque eles estudam muita coisa aplicando. No fim, eles usam as nossas aplicações das ciências sociais aplicadas para poder fazer também estudos. Então, eu acabo incluindo ciência da computação, né? Também na. Então, assim, analisa, pensem nisso, né? Pense, o Sérgio, né? Nessa Sim. questão do filtro que faz diferença também. Então, agora, no caso seu, especificamente, foi porque era inteligência artificial, né? É o, aí vai vir só o que tem a inteligência artificial ali. Então, é só isso que eu queria colocar mais fortemente, né? É um ponto. Agora, de resto, é a estrutura que tem que seguir, tem todo um aspecto de estrutura da revisão de literatura, que é importante se vocês querem publicar, né? Se quer publicar, é melhor colocar o máximo de
gráficos e de framework, tem que ter perfumaria ali para ser publicado. Eu estou falando isso porque eu já tentei N vezes, né? Não, N é um exagero, mas já tentei e eu sei o que eles gostam e o que eles não gostam. Então hoje eu já nem discuto, eu já mando do jeitinho para não ter esse tipo de dor de cabeça de ter e voltar, sabe? Então, assim, agora, framework eu sou mesmo, tem que ter. O modelo conceitual tem que ter. É o resultado da sua revisão. É, tem que ter. Então, isso já é imprescindível mesmo. Né? Algum comentário? Não olhem para o Tiago. Algum comentário? Eu quero comentar, professor. Ah, você quer comentar? Ah, então tá. Primeiro, eu quero dizer que temos 15 minutos para fazer uma breve revisão geral, né? E estamos fazendo um comentário justamente sobre o artigo do Sérgio, né? Sobre IA. Sim. Sérgio, você fala no começo que você tem 50 artigos. Só que quando eu vou lendo e vai passando, eu vejo que no final de tudo você só conseguiu fazer uma análise de 29. Então, no caso, será que no começo não era para ter colocado? Deixa eu ler aqui o texto para você. Último parágrafo, o penúltimo parágrafo aqui da sua introdução, né? Você coloca assim: ó, a codificação temática permite detalhar a estrutura dos dados coletados dos 50 artigos selecionados, Certo. Uhum. certo? Só que no final você só consegue 29. Então não seria dos 29 artigos que Tem razão, se é. ficaram, né? Outra coisa É. também importante que eu queria fazer, o framework que a professora falou, eu iria comentar também, e igual o da Aline, parabéns, Aline, está, pelo seu framework, ficou muito legal, bem interessante mesmo, gostei muito, inclusive vou, Usar como base? não o modelo, né, mas assim, Não, mas a não, forma mas que você trouxe, cultural, que sim. você, isso, eu achei bem legal, É e muito também, bom. é muito bom. Seu Sérgio, eu gostaria de saber, porque a Aline deixou bem explícito, né, que ela foi apenas artigos e que deviam ter acesso aberto. No seu caso, eu não consegui identificar, me corrija se eu estiver errado, se havia literatura cinza, se havia dissertações SESI, se havia revisões sistemáticas, ou se eram apenas artigos científicos, eu não consegui, Artigo. Tá, apenas artigos. só artigo, né? Tá, E ok. Eu acho que não está citado, é verdade, não está tá, É, citado. tá na página 4, Thiago, aí, Ah, tá. na string da busca aí. na página 4, né? Isso aí. Tá, então passou batido aqui para mim. Tá. Ok. Então era, Essa era parte de exclusão, realmente, a Aham. exclusão é um negócio importante, né? Eu acho que quanto mais explicar o critério de exclusão, né, é importante, porque senão denota viés, né? O viés do isso. pesquisador. Por E isso que eu ia. a gente tem viés, de qualquer maneira vai ter. Mas, Por assim, isso, é, por isso, pode por falar. isso acho que eu queria perguntar, né? Você fala assim que houve a exclusão de alguns e você diz assim, não tinha aderência, predominantemente aderência com o propósito da pesquisa. Aí eu gostaria de saber o que você quis dizer com isso. Isso aí. O foco das ciências sociais, né? Então tinha muita coisa que falava muito mais, por exemplo, ciência da computação, que não era muito o foco da pesquisa, né? Mas eu concordo com essa questão, né? Eu gostei do que a Aline, né, colocou, né? Não só o critério de exclusão mais transparente, né? Mas também de inclusão, né? Eu estou até Isso, trabalhando num outro artigo e estou incluindo também a Aline. Mas assim, isso. porque eu acho que complementava a visão, né? Achei legal o jeito que você colocou aí. É, porque aquilo que eu comentei ontem para você, né? Quanto mais gráfico tiver, então eles colocaram um fluxo ali de como é que foi que aconteceu, né? A exclusão. Apesar que eu explicaria até melhor a parte de exclusão ainda, estava sendo muito sincera com vocês. É assim, eu explicaria melhor ainda, mas eu acho que ficou legal aquele fluxo, né? Você mostra como é que foi o ponto. Então, isso é imprescindível, facilita também para quem está lendo, né? E já vai direto no assunto e nos gaps, você identifica por futuras pesquisas quais são os pontos importantes no modelo e tudo mais. Mas efetivamente eu acho que mora o problema sempre na busca, né? A forma como a gente faz a busca. Porque a gente tenta N, se você coloca lá com asterisco. No caso de inteligência artificial, não é isso.
né? Você usou o termo, não dava para ter em ter ali, né? No caso deles, não. Aí sim, o asterisco ali faz a diferença também, né? Então, são coisas assim que a gente vê que o aluno fala, vira e mexe, um aluno meu de não, há um gap na literatura, não foi encontrado. Mas espera aí, olha direito, né, para ver se a busca foi feita adequadamente, né? Porque isso, a gente É, percebe isso. Quando você vai fazer, mas eu encontrei tantos, né? Eu falo. Não, porque às vezes eles falam que eles não têm acesso, né, à base de dados da USP. A FPCAF não tem. Então, eles fazem no Google Acadêmico e aí depois eu forneço para eles tudo, porque eu tenho acesso, então eu mando um calhamaço. Olha, eu encontrei isso aqui, mas quando eles vão pesquisar no Google Acadêmico, pois é que o Google Acadêmico também não ajuda. A busca não é não é filtrada, né? Que nem no Scopus, né? E eu gosto muito, eu acho que vocês usaram a base que eu mais gosto realmente de trabalhar, mas nem a Web of Science, eu prefiro o Scopus mesmo, para nossa Pensando área. nisso, pensando nisso, professor, eu gostaria de perguntar à Aline, porque ela diz lá no texto que 3 artigos foram acrescentados manualmente. Ah, boa. Aí eu gostaria de saber, Aline, de onde foi retirado esses artigos, se é da base Scopus, enfim, o porquê que eles foram colocados manualmente, essas coisas assim. Eu achei que ficou assim um pouco. É o viés que eu estou falando. É, Na verdade, né, esse material o professor Massad tinha compartilhado comigo, né? Quando eu fiz a minha busca, por mais que eu coloquei, eles não acabaram não vindo na minha busca, na minhas, na busca dos meus artigos. E aí, como era, eles estavam trazendo denominações diferentes para o NUD, né, conversando, né, com o professor, a gente achou interessante Colocar. acrescentar eles, né? Por mais que eu testei ainda com a área de tecnologia ali, eu não consegui que eles retornassem na minha busca, né? Então foi por isso que a gente acabou inserindo eles manualmente. É porque isso é uma coisa que no final, né, quando a gente fala, é uma revisão sistemática, né? Aí, de repente, a gente coloca uma coisa porque acha que. Não, realmente é um questionamento, eu acho importante mesmo, né, quando a gente inclui. Mas tudo bem, né? Vocês falaram o que que era. Eu acho que isso é perdoado, vamos chamar assim, né, quando você manda para uma revista e tudo mais. Mas, efetivamente, né, se é uma revisão sistemática, né? Teoricamente, você É, deveria, não poderia nem ter colocado esses três, né? Se é, a gente for levar o pé da letra, né? Mas realmente tem artigo que você fala, mas como? Por que que não veio, né? Realmente acontece isso. Você fala, não deu para entender, né? Você coloca lá e não vem de qualquer jeito, né? Mas muito interessante, eu acho que deu muita discussão essa questão mesmo. E é o que pega, né? Na revisão sistemática. E o tipo, né, de revisão sistemática que a gente tem, meta-análise, bibliográfico, tem os cinco, seis, a categoria temática, como o Sérgio abordou, codificação temática. E, no caso, vocês usaram software, Aline? Eu não me lembro agora, se eu li. não, Para analisar? não, 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 né? A não, NVivo, não, nada. não, era poucos, né? Como foi Era uma amostra muito pouco, e por isso a gente não acabou não utilizando. foi manual mesmo, né? Tá certo. Tem essas coisas, mas eu acredito que eu já. É que, na verdade, eu não tô. Eu coloquei tantos pontos para o Sérgio ontem que eu não vou nem repisar hoje, porque, coitado, né? Eu fiquei falando, mas para ajudar, né? Não foi com. Quer Caderninho deixar. tá anotado aqui, viu, Sônia? Ficou, né? Com o caderninho cheio, né? Pode falar, Petrusca. É só uma dica para a Aline e para Sérgio, que não usaram o software para fazer análise na sistemática, vocês poderiam ter feito o cálculo do CAPA, que o CAPA é o consenso entre pesquisadores. Quando você faz análise, aí um pesquisador faz análise e tem um ponto de vista, o outro faz a análise e tem outro ponto de vista, e daí vocês fazem a comparação. E tem um cálculo que você pode fazer. Está disponível na internet, é fácil, é capa com K. E aí você pode fazer aumenta a qualidade e a credibilidade da pesquisa sistemática. Tiago. Obrigado. Prof, agora passando para o artigo antecedentes de comportamento.
Eu gostaria de falar só um ponto para o autor, que no começo, já falando logo direto assim, ó, diz assim, a sustentabilidade ambiental, tal, 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 apontam a SI como uma ferramenta tal. Aí, o que é SI? Para gente que é da área, nós sabemos o que é. Agora, para quem não é da área, eu acho que deveria ter sido colocado sistemas de informação. Só isso É mesmo, ponto. verdade, verdade. Inclusive o termo Green IS também tá mal colocado, porque está em inglês, né? E nem todo mundo É. tem conhecimento Não, sobre mas Uhum. se Green você IS. colocou green, tem que ser green IS. Tá certo. É, Tá certo. Não, mas aí ainda se você fica tem que confuso. mudar, não dá para traduzir isso, pelo amor de Deus. Eu detesto quando tem tradução em português de algo que é mundial, né? É o green, É, dá para pôr verde, SI, né? Não dá. Então isso. fica meio. Então deixa assim mesmo, é green IS. É porque ele está falando mais com relação ao IS, né? Agora, Sim, sim. no texto deles, ela explica desde o Green IT, que realmente, há uns 10, 15 anos atrás, eu via uma corrente de Green IT forte, até maior que a IS. Por quê? Na verdade, gente, se a gente for pensar, o que impacta o meio ambiente? São as máquinas. Faria mais sentido Green IT do que Green IS, porque só que hoje eu falo isso também porque isso em empresa, por exemplo, eu trabalhei em 3 empresas multinacionais que cada uma, o departamento era de um jeito. Teve fase da TI e teve a fase da SI, porque tudo é a corrente, né, que vai. Mas que, na verdade, TI abarca mais mesmo, né? Um pouco de tudo, até o hard, o software, né? E quando a gente fala de SI, parece que só está indo o que é o soft, né? Que é a parte de sistemas, né? E, na minha opinião, seria mais lógico Green IT, né? Por conta disso, tá? Por Mas eu conta da falta de consenso, tem uma falta de consenso em relação à definição do que é Green IS, o que é Green IT. Então, o que a literatura sintetiza é que o Green IS representa soluções para reduzir os impactos ambientais. Ele tem ah, um efeito mais positivo para o hum, ambiente, o uso, né, do Green IS. E o Green uhum. IT é um impacto negativo no ambiente, porque é a disposição uso de eletrônicos e que impactam o meio ambiente de forma negativa. E o outro Então, impacta de forma positiva. o impacto da computação em nuvem está dentro do Green IS, Sim, porque exatamente. há uma discussão imensa da computação em nuvem, né, no impacto no meio ambiente. Sim, pois é. É um pouco confuso, tá vendo? É confuso, porque a É própria confuso. computação em nuvem a própria computação em nuvem, à medida que ela diminui o hardware, né, ela contribui para Isso, diminuir o impacto ambiental do hardware no meio ambiente. está usando, exato, tá usando compartilhado, então, Isso. teoricamente, sim. O próprio fato de você utilizar a ferramenta da nuvem também impacta de forma negativa o meio ambiente. Isso, é as duas coisas. Você falou É, assim. E aí, exatamente. É e muito aí, confuso. Petrus, eu fui lendo e fui pensando, mas e o viés? E o viés dos respondentes, né? E eu parabenizo você pela escolha da metodologia, que no final, lá nas suas considerações, você diz, ó, a própria teoria, ela já deixa bem amarrado que o viés da consciência, né? Isso, Então, que seria a limitação do seu. Então, parabéns, eu gostei muito do isso. seu trabalho. E, Excelente. profa, Muito temos bom. 5 minutos para a gente finalizar, considerações finais, e aí a gente encerrar a nossa sessão. E, pessoal, não esqueçam de fazer a avaliação lá da nossa sessão, tá ok? Uhum. Então, vocês têm mais algum comentário? Professor Alexandre, pegar ele Não, eu só queria parabenizar novamente os trabalhos. Eu acho que é isso, e eu acho que a grande riqueza do congresso, das conferências, é essa discussão entre os pesquisadores, é a exposição dos pontos de vista,
né? E eu acho que eles são muito valiosos, porque o fluxo da pesquisa, depois do congresso, ele é para um periódico, né? E a gente consegue muitos insights valiosos para poder fazer essa submissão num periódico competitivo. E muitas vezes também enriquecer, às vezes, um pouco mais a pesquisa, né? Então, isso daí é uma praxe também, né? Às vezes a gente submete para o Congresso uma pesquisa que ainda está em desenvolvimento, nós estamos colocando para a gente poder aprimorar. Então, quando eu vejo os debates dentro das sessões de Congresso, eu falo, é exatamente esse o ponto que a gente busca. De uma forma geral, acho que todos os trabalhos foram excelentes, todos muito interessantes. Eu gosto de falar, eu sinto muita satisfação, em estar tomando conta dessa temática, porque eu considero uma das temáticas mais interessantes, Eu menos coisas acho. as outras, mas sempre a gente recebe com temáticas muito interessantes. E essa sessão e essa edição do SEMEAD não foi diferente. Então, e novamente nós tivemos trabalhos muito interessantes. E por fim, além dos parabéns, claro, parabenizar a professora Sônia também, o Tiago também, né, que colaborou aí, mas professora Sônia sempre comigo, né, sempre acompanhando a gente nesse trabalho todo do SEMEAD, e também agradecer os avaliadores também, né, os avaliadores fizeram um trabalho fundamental também para a gente poder entregar tudo dentro dos prazos e não só a questão dos prazos em si, mas a qualidade, né? Então, eu sou muito grato por toda a colaboração de todos os que participaram para poder fazer dessa sessão, né, uma sessão com muito êxito. Então, parabéns a todos. Muito obrigado, viu, professora Sônia, pela oportunidade também, Nada, eu que e agradeço. pela palavra. Eu agradeço mesmo, porque é o que eu falei, né? É um assunto que bate aqui, né, em mim. Então, e como eu não estou. Então, vamos dizer assim, profissionalmente eu gosto também do que eu estou, né? A linha que eu estou. Mas, logicamente, ela é uma linha mais, né, mais hard, né? Porque quando a gente fala de aspectos sociocomportamentais, realmente se você vê em todo um, né? É algo que é profundo e eu vivenciei isso, vou ser muito sincero com vocês, tá? Como eu tive uma vida profissional em empresa, eu vivi muito esse problema, entendeu? Dos aspectos comportamentais no uso de sistemas, em termos gerais, né? Você, qualquer tipo de tecnologia vem assim de uma maneira muito forte para quem usa, né? Então, é aquela coisa dele se sentir que vai perder o emprego, então que ele vai ser subestimado e que ele vai ser. Então, em empresa né, você no final acaba não ressaltando os pontos positivos da introdução da tecnologia e fica tudo muito atrás, né, com esse problema. Então, por exemplo, a teoria que ela usou, né, de valores e crenças, é muito interessante, porque é a cultura. Crenças, normas e crenças, valores e normas são os elementos da cultura, né? Então, são os três pontos que pegam, né? E aí o colaborador na empresa ele traz tudo aquilo, né? Então que você vai analisar. É porque ontem teve uma discussão, professor. Pena que você não assistiu a Sapiens. Foi legal porque estava o professor Paulo Tromboni. E o professor Paulo Prodrome colocou um ponto que era a questão das crenças, né? Que ele achava, ele veio pelo lado não, na É verdade o ele valor pegou econômico, egoísta, o do ego- egoísta do valor sobre a perspectiva econômica. isso. Ele falou, mas o valor egoísta, né? Que foi o único ponto que não foi suportado na pesquisa deles, é que o valor egoísta na organização tem um fundo positivo. É que ele quis pegar pelo lado do lucro. Aí ele citou Adam Smith, é verdade, é verdade. O Adam Smith, só que o Adam Smith não fala isso, né? Ele fala da questão realmente do liberalismo, que você tem que pensar em prol da nação. Logicamente, ele não coloca nesses termos, mas é a questão do capitalismo, né? Você tem que pensar antes, né, no que a organização precisa. É isso que ele queria dizer. Ah, então, o que? Só que assim. Vai ter a crença individual. Não adianta. A crença.
vem da pessoa que está lá trabalhando. Por mais que ela, ela tenta se outfits com a empresa que tem que ter, né? Na verdade, senão ele não está trabalhando, né? Ele tem que entender que ele é uma persona, né? Mas vocês deixaram claro que são valores individuais, ponto. Então, então deu uma discussão com relação ao egoísmo, né? O que seria o egoísmo? Eu acho que é porque ele não leu o artigo. Se ele leu o artigo, ele não leu. Ele falou isso. Eu Não, não ele falou que não chegou a ler, mas queria só dar queria essa colocar. Mas abordagem é um sobre. ponto legal, é um ponto bom para vocês estudarem em termos organizacionais como é que é Sim, isso. inclusive a gente colocou nas próprias conclusões como assim, aprofundar Aprofundar, sobre né? sobre o valor egoísta, a questão do custo-benefício. O custo-benefício, né? E que isso está mudando também, né? Tanto que ele citou o Porter, que realmente o Porter fez o meia-culpa. Então, ele não falou isso. Fez o meia-culpa, o Porter. Porque o Porter, a vida inteira, foi consultor de grandes empresas e falando, né, o que era a minha estratégia ideal para o lucro, para não sei o quê. Aí ele chega e fala assim, no vídeo, é muito legal esse vídeo, porque ele apresenta isso, e ele fala claramente que as empresas, então, deveriam olhar, ter um outro olhar, que o lucro pode ser, vamos dizer assim, quando você olha essas questões, né, individuais ou do meio ambiente, pode gerar mais lucro, é isso que ele quis dizer, né? Eu acho que, mas assim, ele vai introduzindo a coisa, é bem interessante. Mas fala, Tiago. Prof, mas alguém quer comentar alguma coisa? Quero agradecer mais uma vez a você, professora Sônia, a presença do professor Alexandre, parabenizar todos os pesquisadores, os seus trabalhos, foram todos muito bem elaborados e eu mais uma vez parabenizo. E quem sabe nos encontramos, nos se vemos aí em outras sessões, né? Com certeza. A senhora pode fazer o encerramento, prof, Então da tá. nossa sessão. Então, obrigada, né? De novo, agradecendo o professor, primeiramente, o professor Alexandre, por ter me convidado, e que eu sempre quero estar aqui, né? Eu quero estar presente. E os participantes, que realmente foi muito, muito positivo. Essas sessões foram muito boas, desde ontem, hoje, muito positivas mesmo, os trabalhos excelentes, os trabalhos que têm condições de serem publicados, né? Com aquelas observações, obviamente, mas assim, tem potencial, né? Muito forte. Então, eu realmente queria agradecer, aos trabalhos e aos participantes. Ok? Obrigada, e obrigada pelo SEMIAD como um todo. Obrigada, Tiago, porque o Tiago foi exemplar aqui no, né, Ontem eu não deixei a Miriam, né? Porque como eram sapiens, né, gente? Então dava para a gente passar do tempo. Passou, né? Passou uns 15 minutos. Passamos Mas 7 minutos, mas tá bom, foi muito bom. tá bom? Então, Tá bom. obrigada, pessoal. Muito Obrigado a obrigada. todos. Obrigada Até mais. também. Não, e fora outra coisa, né? É o Brasil que está aqui, né? Não é bacana isso? Isso. A Aline está lá no sul. A Petrusca está onde, Petrusca? No Sul também, Rio Grande do Ah, Sul. você é do sul? Não, eu sou da Paraíba, mas eu estou aqui no Sul. Ah, não diga, aonde? Eu estou trabalhando como professora visitante na FURG. Olha só, que interessante. E eu É. Realmente. estou, e eu estou no Oceano Atlântico, professor. Eu estou Ah, em um navio mercante. Uau! o quê? Você está onde? Eu estou em um navio mercante no Oceano Atlântico. Sério mesmo? Chegando aqui em Suape, Recife. Uau, que legal. Olha. E olha que sinal, hein? É a conexão Sim. boa, né? A minha conexão assim, eu estava com medo que não desse certo, porque eu só tenho US$ 20 por dia, né? Mas deu tudo certo. Fantástico isso. E o Sérgio, onde você está, Sérgio? Ah, Em Minas Uberlândia. Gerais, Uberlândia. Uberlândia, eu lembrei agora. E o Rodrigo? Também, Uberlândia. Ah, que legal, né? Muito bom isso. Então, obrigada por tudo, tá? Até a próxima, então. Tchau, tchau, Até pessoal. mais. Obrigado. Tchau, tchau.